nós vamos lá para a nossa primeira definição do que é a regência nominal e verbal. Em tela nós temos então que ela cuida especificamente ou especialmente das relações de dependência em que se encontram os termos das orações ou as orações entre si num período composto. Então veja que neste caso nós estamos falando especificamente da relação de dependência. Olha só, o que a gente vai considerar ou que nós vamos marcar é qual é essa relação de dependência que nós temos entre os termos. Veja que vai ficar aqui, eu já vou dizer para você anotar, já vou pedir para você aí no seu espaço, no seu caderno que você fez aí, reservou para esse estudo da gramática, que você faça exatamente essa estruturação ou essa anotação. Isso aqui parece não ter muito significado, mas é muito importante para as suas anotações, porque esta é a relação mais exigida, ou quando nós falamos em regência verbal, regência nominal, concordância verbal e nominal, olha só, estou falando de 4 elementos bastante importantes no seu concurso e que, portanto, vai estar aí na sua prova, e é essa relação que nós vamos trabalhar aqui. Veja que quando eu falo especificamente dessa questão de SVC, nós estamos falando com os 3 termos mais importantes da oração, ou seja, o sujeito, o verbo e o complemento, e você vai olhar aí e observar esse sinal que eu fiz na tela, e entender que sempre que nós falamos de sujeito, ele está no topo, né, por assim dizer, da cadeia alimentar, porque eu estou dizendo que ele, em relação à oração toda, é ele que é o ser soberano. Portanto, nós não temos ninguém a quem o sujeito se subordina. E aí você vai lembrar, então, da regra geral de concordância verbal, que me diz que o verbo deve obrigatoriamente concordar com o sujeito da oração. Ótimo, isso aqui é um elemento um pouco mais posterior, falaremos mais, com muito mais calma a respeito dessa relação entre o verbo e o sujeito, sempre denotando, trazendo à tona de que o sujeito é o mais importante nessa construção. Mas o tema da nossa aula de hoje é trabalhar esta relação entre o verbo e o seu complemento. Veja que nessa questão, o verbo ele é subordinado em relação ao sujeito, mas ele, em relação ao seu complemento, ele é um termo que manda, né? Ou seja, ele é um termo regente. Quando nós falamos de regência, e eu grifei aqui na tela a relação de dependência, é exatamente a respeito desta dependência. Ou seja, o sujeito rege o verbo. Mas o verbo, ele é um termo regido pelo sujeito, mas ele também é regente em relação ao seu complemento. E se nós fôssemos pensar numa outra construção ainda mais interessante, eu vou pensar que aqui a gente tem um segundo complemento. Nós temos a presença, nós temos a necessidade dentro de uma oração de muitas vezes colocar um segundo complemento. Não porque o verbo pede, mas exatamente porque este complemento trazido aqui na oração, ele também não é suficiente para que a oração tenha sentido completo. Então, a gente vai entender que o sujeito é soberano, o verbo deve obrigatoriamente concordar com o sujeito, mas o complemento nesta relação deve obrigatoriamente concordar ou fazer a vontade soberana aqui, ó, do nosso verbo. O verbo manda neste complemento. Mas, às vezes, nós temos um complemento que, por si só, não trouxe o sentido à oração. Então, eu vou precisar de mais um segundo complemento. Então, vamos contextualizar isso e vamos mudar a nossa tela para a gente trabalhar com essa questão aqui de como fazer a possibilidade ou essa exemplificação de tudo aquilo que eu estou falando para você. Olha só, a oração diz, temos necessidade de atenção. Veja que o verbo ter, dentro dessa construção, ele é um verbo que está pedindo um complemento. Ou seja, se eu tentar colocar um ponto final aqui, após o verbo ter, você vai dizer, você vai perguntar, mas quem tem, tem algo. Tem o quê? O que exatamente nós temos? Então, veja que dentro dessa relação, o sujeito está oculto, nós não vamos falar ou não vamos pensar nessa classificação por enquanto, mas nós estamos trabalhando aqui a partir do verbo. Então, quem tem, tem algo. Neste contexto
isso, nessa situação, o verbo não tem um sentido suficiente para que o leitor tenha a ideia do que nós temos. Ele está automaticamente pedindo um complemento. Veja que quem tem algo e eu ofereci a este complemento o nome necessidade. Ok, então nós temos um verbo que em sua transitividade, veja que eu preciso transitar além do verbo, nessa construção, quando nós trabalhamos com a semântica do que é o verbo transitivo. Vamos pensar no que é transitar? Ué, se transitar é passar além, então este verbo não tem sentido completo, ele obrigatoriamente pede que seja transitada a leitura para este próximo tópico. Então eu estou falando claramente de um verbo transitivo, ou seja, é aquele que em sua regência pede um complemento. Mas veja que nessa construção ou nessa situação, nós não precisamos transitar de maneira indireta. Veja que entre o verbo e o seu complemento, obrigatoriamente nós passamos ou nós fomos de maneira direta. Não usamos nenhum termo para conectar estes dois. Para que haja então esta relação de subordinação, ou seja, para que eu faça a vontade do verbo, eu precisei simplesmente oferecer um complemento direto. Então vamos chamar este complemento de complemento verbal direto, ou seja, nós não precisamos de uma preposição ou de um termo que se conectasse ou que fizesse o uso em sua função de conectar esses dois termos. Então, classificando isso sintaticamente, o verbo ter é um verbo transitivo direto, porque em sua regência pede um complemento sem necessariamente pedir uma preposição. Necessidade serviu como um complemento verbal direto. E aí você vai lembrar, bom, Silvia, eu aprendi na escola que o complemento verbal, ele é chamado, ele recebe um nome de objeto. Sendo então um complemento verbal sinônimo de objeto, nós chamaremos necessidade de objeto direto da oração. É claro que na sua prova é interessante você notar que dependendo da banca que vai cobrar esse conteúdo de você, você obrigatoriamente vai entender que complemento verbal é a mesma coisa que objeto. Dificilmente as bancas mais famosas, mais tradicionais usam esse termo, ou seja, ela usa muito mais a questão do complemento verbal. A banca CESP, por exemplo, diz para você, olha, nós podemos iniciar ou nós podemos afirmar que na linha 10 do texto o termo necessidade exerce a função de complementar diretamente o verbo ter? Sim, é exatamente esta função, é exatamente esta classificação. Ou seja, dentro desta oração, a palavra necessidade tem a função de complementar o verbo ter. Beleza? E aí a gente vai pensar, bom, Silvia, então vamos tentar pôr um ponto final aqui depois de necessidade? Será que dá? Será que a oração fica com sentido? Então veja que nós falamos temos necessidade e ponto. Aí você vai dizer, bom, Silvia, mas ainda não funcionou, porque quem tem necessidade de alguma coisa. Exatamente. Então veja que em relação a este nome, nós temos mais um termo, que neste caso é um termo regido. Então olha só essa questão. O verbo ter, ele é um termo regente, não é isso? Ele é um termo regente, porque ele manda e ele pede um complemento. Esse cara aqui é o nosso termo regido, ou seja, ele serviu para complementar e fazer a vontade do verbo ter. Mas nesse caso, ele também pediu em sua regência um complemento, então ele passa a ser também um termo regente. E o de necessidade, nessa relação de hierarquia, ele passa a ser, então, o nosso termo regido. Dentro dessa soberania, dentro dessa construção, então, nós temos, assim, um verbo pedindo um complemento. Este complemento eu chamei de objeto direto. E na outra relação, ou esse outro elemento grifado, está fazendo ou desempenhando a função de completar o nome necessidade. Olha só que interessante para você marcar aí no seu caderno, na sua anotação. Veja que, neste caso, eu não vou poder chamar esse termo de atenção de objeto direto, porque nós acabamos de concordar, nós acabamos de combinar, conforme a gente escreveu aí, você anotou, está aqui na tela, eu só posso chamar de objeto quando eu tenho um verbo pedindo um complemento. Neste caso, é o necessidade que está pedindo um complemento. E nós sabemos que, morfologicamente falando, o nome necessidade, veja que não é uma ação a ser executada, mas é um substantivo abstrato,
abstrato, e aí nessa condição de substantivo abstrato, eu posso sem medo nenhum chamar este complemento de complemento verbal. Ok? Aliás, de complemento nominal, desculpem. Então você vai dizer, Silvia, mas se você vai chamar esse termo de complemento nominal, por que você não deixou ali, chamou apenas de complemento verbal? Você precisou chamar também de objeto. Porque todas as vezes que eu tiver um nome, eu vou pedindo complemento, eu vou chamar de complemento nominal. Veja que neste caso, a carinha é a mesma. Sempre que você trabalhar com um complemento verbal, ele estará obrigatoriamente fazendo o complemento, servindo como complemento de 3 palavras específicas, das quais nós falaremos já já. Neste caso, ele sempre virá acompanhado de preposição. Então, anota aí no seu caderno que o complemento verbal sempre virá acompanhado de preposição. Ou seja, aqueles termos que são invariáveis e que servem de complemento ou de ligação entre 2 termos. Então, olha só, para que a atenção chegasse ao nome necessidade, obrigatoriamente eu precisei passar por um elemento conector. Então, a preposição, tal qual a conjunção, se você não está lembrada, anota aí. A preposição é um termo invariável que liga a orações ou que liga a termos. É exatamente a função dessa preposição nesse contexto. Ela serve como um conector entre o nome necessidade e a palavra atenção. Por isso, nós temos aqui um complemento verbal. E esta frase mais complexa ou mais extensa serviu para você entender qual é o tema da nossa aula. A gente vai esmiuçar agora e falar a respeito de outros complementos, de outras questões possíveis que serão elaboradas e colocadas aqui. Então, olha só. Anota aí que é importante para você salientar ou para você entender exatamente qual é esta relação. Veja que neste caso a gente vai fazer mais uma vez a anotação e o grifo necessário para que a gente faça aí a construção. Olha só. Não estamos falando de sujeito por enquanto, deixa o sujeito quietinho, daqui a pouco a gente fala dele, mas necessitamos, aí você vai dizer, bom, Silvia, realmente aqui eu também não poderei colocar um ponto final após necessitamos. O verbo necessitar, em sua regência, pede um complemento. Veja que eu vou tentar oferecer a este verbo a palavra específica que vai complementar o seu sentido, que é a palavra atenção. Nesse caso, a gente vai fazer a leitura, necessitamos atenção. É a mesma coisa que eu falar para você, precisamos dinheiro, confiamos você, precisamos saúde. Veja que está faltando um conector. Então, está aí claramente a função do que é a nossa famosa preposição, que você já anotou, é uma palavra invariável que serve como conexão entre 2 termos. Agora, basta que você veja, ou que você observe, qual é a estruturação ou qual é a morfologia dessas palavras que estão sendo conectadas pela preposição de. Necessitar é verbo? Sim, necessitar é verbo. Ele está pedindo um complemento? Sim, sozinho o nome necessitamos não tem sentido completo. Eu consegui sair do verbo necessitar e chegar à atenção de maneira direta, ou eu precisei fazer uma baldeação? Realmente eu precisei fazer uma baldeação. Sem isso aqui, a minha oração fica sem liga, sem conexão. Então, eu posso afirmar que nós fizemos essa transição, que nós fizemos essa transitividade de maneira indireta. Então, neste caso, estes 2 termos, ou este termo atenção, junto ali à sua preposição, fazem a vontade soberana do verbo. Então, nós temos um termo regido, ou seja, uma expressão, um termo que serve como complemento indireto do verbo necessitar. E aí a gente já combinou. Como chama mesmo? O complemento de um verbo. Aí você vai dizer, bom, existem bancas que vão citar para mim complementos verbais. Sim, mas existem as situações, ou gramaticalmente falando, guarda aí, todo complemento indireto de um verbo transitivo indireto, eu vou chamar de objeto indireto. Então, cuidado com essa construção, porque neste caso nós não temos um complemento nominal, até porque nesta relação não há nenhum nome que não deu conta do recado de transmitir a informação. Quem não conseguiu transmitir a informação foi o nome necessitamos, ok? Então, vamos lá para a nossa próxima tela.
ou a nossa próxima construção, que me diz assim, olha, necessitamos de atenção, foi o que nós vimos. E aí eu coloquei uma outra questão. Cientistas pesquisam o cérebro. Olha que legal. Agora eu coloquei aqui um exemplo com um sujeito simples declarado. Olha só, esse cara aqui exerce a função de sujeito da oração. E nós estamos trabalhando com o verbo ou com aquilo que nós chamamos de predicado. Lembra que a gente fazia assim, ó, predicação verbal. Na verdade, a predicação verbal, tão estudada na nossa 6ª, 7ª série, até a 8ª série estudávamos ali a parte de predicação verbal, é quando o verbo é significativo, quando o verbo expressa uma ação. E aí, nós temos, então, essa seguinte construção. Dentro deste predicado, que é aquilo que nós aprendemos também, lembra? Fala assim, predicado é aquilo que sobra do sujeito. Realmente é um exemplo um pouco estranho, mas vamos considerar que é um resto. Você tirou o sujeito, o resto da frase é o sujeito. E nós temos aqui, então, o verbo pesquisar, e vamos tentar colocar um ponto final neste verbo. Cientistas pesquisam. Bom, Silvia, a função do cientista realmente é pesquisar, mas ele está pesquisando exatamente o quê? Olha, então tá, eu vou precisar transitar até o próximo complemento, então eu vou chamar esse verbo de verbo transitivo. Veja que para eu chegar até o complemento oferecido por este verbo, para este verbo, eu não fiz baldeação, eu fui de maneira direta. Então, este verbo é transitivo direto e nós oferecemos a ele um complemento verbal direto ou um objeto direto. Ok? Então, a gente vai mudar a tela aqui mais uma vez. Olha só. O trabalho é útil a todos. Mais uma vez, nós temos um sujeito super declarado aqui, né? Está aqui explícito na frase. Este aqui é o meu sujeito, né? Tendo como núcleo a palavra trabalho. O que sobra nós já sabemos, que é um adjunto adnominal. Olha só, acompanha aqui o núcleo de um nome, sem necessariamente completar-lhe o sentido. Então, vamos chamar de adjunto adnominal. Silvia, é importante essa observação que você está fazendo de adjuntos adnominais? Não, neste caso, ou neste momento da aula, não. Só a título de curiosidade, tiramos aqui o sujeito, sobrou então o nosso famoso predicado, nosso resto da frase. Localiza aí junto comigo qual é o sujeito, qual é o verbo que está explícito dentro desse predicado. Você vai dizer, bom, isso é fácil, né? O é o nosso famoso verbo de ligação. Ou seja, perceba que após este verbo de ligação, não necessariamente houve a presença Aliás, houve a presença de um adjetivo. Lembra, morfologicamente falando, nós classificávamos ali o adjetivo como a palavra que serve como um qualificador para o seu termo, para um substantivo. Sempre que eu quero dar nome a alguma coisa, eu uso o substantivo. Sempre que eu quero qualificar este substantivo, eu vou usar o adjetivo. Então, eu posso dizer que útil está neste contexto qualificando o trabalho. Qual é a característica, qual é a qualidade deste trabalho? É útil. E para que serviu esse verbo? Só para ligar. Então, você vai anotar aí quais são os verbos mais famosos, né? Então, vamos guardar assim, ó. Anota aí. CKPPF. Você vai dizer, bom, Silvia, eu nunca ouvi falar desse CKPPF. Anota então que eu vou falar para você com calma. Olha só. Ser, estar, continuar, andar, parecer, permanecer e ficar. Anotou? Vou repetir para você. Ser, estar, continuar, andar, parecer, permanecer e ficar. Silvia, sempre que eu olhar para estes verbos, eu vou poder dizer que são verbos de ligação? Claro que não. Eu falei para vocês, eu abri a nossa aula dizendo que os verbos, que toda a função, toda a parte de sintaxe, ela tem relação com a parte analítica da gramática. Você vai analisar qual é essa questão ou qual é essa construção que está sendo usada. Veja que nesse caso, automaticamente, eu tenho este verbo servindo como um conector. Então, nós vamos dizer que este verbo está simplesmente ligando
o sujeito é o predicativo ao seu sujeito ou o sujeito ao seu predicativo. Então, vamos chamar esse termo de predicativo do sujeito, já que ele é a qualidade do sujeito, e tentamos colocar um ponto final aqui. Conseguimos? Você vai dizer, bom, Silvia, não, porque aquilo que é útil, obrigatoriamente tem que ser útil a algo ou a alguém. Ótimo, então, neste contexto, nós encontramos um termo que tem a função de complementar o seu termo antecedente. Observe esse termo antecedente. É verbo? Não, Silvia, você acabou de falar que é um adjetivo. Olha só que legal. Então, isso quer dizer que o nosso famoso complemento nominal, ele também, além de complementar o sentido de um substantivo abstrato, ele serve como complemento de um adjetivo. Sim, olha só, mais uma vez aí anota. O complemento nominal complementa o sentido de um adjetivo. O complemento nominal complementa o sentido de um substantivo abstrato. Sempre que tiver um substantivo abstrato, eu posso dizer que este complemento, ou que este termo está servindo como complemento nominal? Ainda não. Deixa guardadinha essa expressão, deixa guardadinha essa anotação, que mais para frente a gente vai elucidar isso aqui, tá? Vamos lá para a nossa próxima tela, que me diz assim: agiu contrariamente às suas ideias. Veja que neste caso, nós temos então mais uma vez a presença de um verbo agir. Quem age, age, Silvia? Bom, quem age, age. Mas nesse caso, eu posso dizer então que eu poderia falar que este verbo não houve a necessidade de transitar. Quem age, age. Agora, se eu quiser então acabar aqui a minha construção, eu posso não transitar pelo outra expressão, pelo outro complemento. Aí você vai dizer, bom, eu acho que não tem necessidade. Mas eu coloquei, então, um último complemento, ou mais uma construção aqui, trabalhando como uma circunstância, isto é, um advérbio. E aí a gente vai continuar, então, essa expressão na nossa próxima aula, no nosso próximo bloco. Até lá!